Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Meu sonho aí, né, é bater a meta de 1000 inscritos. E eu conto com a participação de vocês aí, tá? Vamos lá, bater esses 1000 inscritos. Eu vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência trabalhando de carteira assinada. Se vale a pena ou se não vale, né? Porque a maioria da gente brasileiro não tem muito para onde a gente fugir, né? É CLT e é isso, mas só que não é só isso, né? Eu já trabalhei também como vendedor autônomo também. Não foi um jeito muito certo, mas foi um jeito que eu consegui achar para ganhar dinheiro. Eu vendia aquele cigarro importado, sabe? Que é contrabando, é meio errado, sabe? Mas enfim, né? Foi um jeito que eu achei. Eu acabei aprendendo com um tio meu que mexia com cigarro, então eu vendi um tempo cigarro. Depois começou a ficar muito forte a concorrência. E se você não for aquele vendedor de saber esperar, depois a concorrência toda vai embora e ali fica também sem ninguém para vender cigarro. Digamos que aconteceu isso depois. Se eu tivesse segurado um pouco, acho que eu não estaria mal. Mas também não estaria rico, né? Dava para se manter e viver uma vida, digamos, razoável. Melhor do que CLT, sem dúvida, né? Então, tipo assim, ó, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, que bem real mesmo. Eu trabalhei numa empresa. Eu não sou daqui de Curitiba, né? Eu vim pra cá tem 7 anos. Mas eu não vou falar disso agora. Eu vou falar só da minha experiência lá no serviço. Então, eu vim pra cá, trabalhei nessa empresa 7 anos, não. Tem 7 anos que eu tô aqui em Curitiba. Desculpa. Lá eu trabalhei 6 anos e 4 meses, sabe? Eu fiquei frustrado. Porque assim, ó. Já imagina você trabalhar numa empresa que você se sente como se aquela empresa fosse assim sua, sabe? Eu não era puxa-saco, eu nunca gostei disso. Tipo, se você faz tudo pela empresa ali, porque, né? Geralmente os setores dessas empresas, eles fazem meio que uma lavagem cerebral em você. Se a empresa crescer, você vai crescer junto. Se a empresa perder um contrato, você pode ser mandado embora. Tipo, eles meio que fazem uma lavagem cerebral em você. Então você, fica motivado aí, não, a gente tem que produzir bem e tal. Então eu entrei lá como auxiliar. Depois eu fui pra como operador 1, depois fui para operador 2, né? Que é o último operador que tem de máquina. O operador 2 é uma pessoa que é responsável pela produção, apontamento, bastante coisa, né? E muita coisa. E o salário na época, eu vou até revelar para vocês aqui, era 3.847. Só que como eu trabalhava de madrugada, eu tirava uns 4,5 mais ou menos. Uns 4.000 mais ou menos. É um salário razoável, né, para a média brasileira, porque a média brasileira é 2.000, 2.500. É um salário que é muito ruim para o custo de vida que atualmente a gente está vivendo no Brasil. Porque não tem como. Hoje em dia uma cesta básica é R$1.500. Então 2.500 que vai sobrar o quê? Não vai sobrar nada, né? Mas enfim, eu não vou falar de política aqui, né? É a minha experiência no serviço. E o que eu tenho para dizer para vocês aqui, ó, de experiência, é que eu trabalhei esse tanto tempo todo nessa empresa e eu nunca tinha cometido nenhum erro na empresa. Eu não faltava, eu não metia atestado, eu trabalhava doente na empresa. E no dia que eu cometi um erro, por culpa não só minha, também não vou tirar minha culpa, que eu tive culpa nisso, mas culpa minha e da própria empresa, eles me mandaram embora por justa causa, entende? Isso pra mim, e no mesmo dia que eu fui mandado embora por justa causa, nesse mesmo dia, a minha falecida querida avó, que pra mim ela é uma mãe, ela sempre foi uma mãe, me ajudou a me criar. No mesmo dia que eu fui mandado embora de manhã, eu cheguei aqui em casa recebendo a ligação que ela tinha falecido. Cara, pra mim foi como se o céu tivesse caído assim, sabe? Na minha cabeça. Isso já tem deixa eu ver, tem 8 meses mais ou menos que aconteceu isso, sabe? A minha avó era muito querida pra mim. Enfim, né?
O que eu digo para você aqui, que serve como experiência, né? Eu me frustrei por causa disso. Porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Você pode ser 110% em uma empresa, mas no dia que você for 99%, você não presta. Você tem que, ó, entende isso. No dia que você for 99%, isso aqui não, Deus o livre. Mas, ó, no dia que você for 99%, você não presta, viu? Você não presta. Pode ser até 200%, mas no dia que você for, você não, menos do que 100% você não vai prestar. Então, o que eu digo aqui para você, você tem que trabalhar, ser trabalhador, né? Mas nunca faça muito, demais. Porque isso, no dia que você errar, a empresa não tá nem aí para você, você é apenas mais um funcionário dentro de uma empresa. Então, é o que eu posso dizer aqui para vocês, tá? É isso aí, tá? Eu peço que você dê um like no vídeo para me ajudar aí, para levar para mais pessoas esse vídeo. Então é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço aí. E continuando aqui, vocês sabem o motivo deles terem me mandado embora por justa causa na empresa? Foi por causa que a qualidade, eu tinha uma inspeção lá que eu marcava se a qualidade estava no padrão da qualidade ou não, né? Então nesse dia estava muito corrido, como a empresa ele meio que assim, os funcionários lá, era uma empresa boa de trabalhar, mas assim, é muito corrido, a produção é muito corrida. Eles meio que na época que eu entrei, era 5 funcionários que ficava ali para ajudar o operador. Depois foi diminuiu para 4, depois diminuiu para 3 e ficou muito corrido para 3 pessoas só ali. Era muita produção para 3 pessoas só, sabe? Então acabava que aí eu tinha que ajudar, fazer um serviço que não era meu. Então nesse dia eu tive que cobrir serviço do auxiliar, né? Ir para fazer um serviço do auxiliar que eu sempre fazia, mas nesse dia eu tive que ficar a noite todinha e acabei que eu não fiz o meu serviço de qualidade. E eu nunca fui uma pessoa de estar contando mentira, né? Então eu fui honesto, sabe? Eu falei lá eu entrei na justiça e tal, né? Porque eu achei muito injusto e todo mundo lá da empresa também achou muito injusto. Entrei na justiça, só que eu falei lá pro juiz que, como eu tava fazendo uma função que não era minha, acabou que eu não tive tempo para fazer o checklist de qualidade lá. E realmente foi o que aconteceu. Só que aí, né, o juiz não quer nem saber disso. É como se eu me condenei, entendeu? Eu deixei de fazer um serviço que era meu, que era para mim fazer, minha obrigação, entende? Então, é isso. Esse é o motivo, entende? Eu dei o meu sangue numa empresa, né? Fiz sempre que eu tinha que fazer, fazia mais do que eu tinha que fazer. E aí, vocês nunca vão reconhecer, então você sempre vai estar errado. Então, nunca cometa esse tipo de erro, não. Se você está numa empresa, faça só a tua função ali. E é isso, não adianta você ficar se matando em nenhuma empresa. Se você quer se matar trabalhando, se mate para você mesmo. Monte o teu negócio e trabalhe direto. Se mate para você, mas não para os outros. É isso que fica de lição.